Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam bem. Estou voltando aqui com vocês, eu não ia nem voltar mais hoje, mas esse vídeo, gente, eu estou gravando ainda dia 15 à noite, tá? Boa noite a todos, mas eu só vou postar amanhã, dia 16 de agosto de 2025, por conta do adiantário da hora, tá? Mas eu tinha que vir fazer, que eu fiquei assim, em parte, muito feliz, né? Com a prisão do Ítalo Santos. Vocês sabem que hoje, mais cedo, eu fiz uma resenha dando a minha opinião sobre o caso que ele tinha fugido, né? Quando a polícia deu a batida lá na casa dele, na mansão dele, condomínio de luxo, onde ele morava, ele tinha, dado no pé. Falei até para vocês que ele deixou até uma máquina de lavar lá rodando, enfim. Nesta resenha que fiz logo cedo, eu estou falando todos os detalhes de como ele fugiu e de como ele deixou a casa dele nas pressas, tá? Mas hoje, no finalzinho da tarde, né, eu fiquei sabendo, inclusive nos meus comentários da resenha mais cedo, muita gente entrou nos meus comentários dizendo que ele já tinha sido preso. E eu fiquei super feliz, porque realmente quando a justiça é feita, nossa, nos dá uma paz, uma felicidade e uma tranquilidade, sabe? E aquele sentimento de justiça. E é assim que eu estou me sentindo. Por isso que eu vim aqui agora, à noite ainda, falar sobre esse assunto. Ele foi preso, né, junto com o companheiro dele, num interior de São Paulo, gente. Ele é da Paraíba, mas foi encontrado numa mansão também, no interior de São Paulo, se não me engano, em Carapicuíba. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas parece que foi esta cidade, sim, que ele foi preso, tá? Então, né, se ele pensou que ia conseguir fugir, quebrou a cara. Poucas horas depois que fugiu, não é? Quer dizer, eu não sei se ele fazia tempo já, uma noite, ou um dia, 2 dias que ele estava nessa mansão, né? Mas poucas horas que foi anunciado que ele tinha fugido, ele foi encontrado, graças a Deus, né? Ele e o companheiro dele foram presos, foram passar por corpo de delito, o delegado deu a explicação lá e tudo. E tudo indica, né, que ele vai ser, como é que eu digo, gente? Deportado lá para a cidade dele, né? Que é na Paraíba. Eu também vi alguns comentários, tá? Lá, né, nos vídeos de alguns companheiros meus que estão falando sobre o assunto, nos meus também. Muitas pessoas falando assim, o Ítalo Santos, na minha cidade, na cidade que ele mora, que é a mesma que eu, ou que eu moro próximo, ele é um ídolo lá. Por quê? Porque ele paga muitas coisas para as pessoas, né? Ele financia festas, ele deve financiar até políticas, né? Essas coisas todas que tornaram ele popular na cidade que ele mora e bem famoso e intocável, né? Por conta de tudo isso que ele faz. Até pastoras, não é? Foi ao encontro dele, orar por ele, por uma pessoa, simplesmente porque ele ajudou financeiramente, tá? Aí a pastora foi lá e orou e pediu por ele, que ele era isso, que ele era aquilo. Quer dizer, uma vergonha, né, gente? Uma vergonha para uma pessoa que é temente a Deus, que conhece a palavra, né? Apoiar uma pessoa de um mau caráter, né? Como ele, que tanto abusou de crianças e de adolescentes. Que eu acho, na minha opinião, quem elogia e quem defende uma pessoa dessa é igual ou pior que ele. Esta é a minha opinião, tá, gente? Fiquei indignada quando vi essa pastora lá, orando e pedindo por ele, né? Sinceramente, ninguém merece. É por isso que as religiões hoje estão tão desacreditadas, né, gente? Então, enfim, mas não vamos falar de religião não, porque não é o meu nicho, não é o meu conteúdo, né? Mas aqui, gente, eu fiquei ainda mais, como é que eu posso falar? Fiquei mais preocupada com o Felca, mesmo o Ítalo Santos estando preso já, graças a Deus, por conta de um short, né, que eu assisti de um YouTube aí. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo menos um pedacinho.
onde ele diz assim, vai dar ruim pro Felca, e ele explica por quê. Vamos ouvir um pouquinho, gente, por favor? Deixa eu ver aqui se você vai dar para vocês ouvirem. Aqui, ó. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem... Peraí, Vai dar viu? ruim pro Felca. Eu vou te explicar o porquê vai dar ruim pro Felca. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Ele tem muito público. E é legal o que ele faz para alertar a galera que, assim, cara, isso aí é satanista. Isso aí é o fundo do poço. Se distancie disso. O Felca, cara, ele tá fazendo um dever cívico muito legal e eu aplaudo ele de pé. O que o influenciador quer não é que você entre e ganhe um dinheirinho, entre e perca pra pagar um pouquinho no cupom deles. Eles querem mais. Eles querem que você se vicie. Eu vou te explicar o porquê vai dar ruim pro Felca. Porque o Felca é um cara com muito alcance e com muita influência. Que o que ele fala, as pessoas escutam. Cara, eu vou comparar o que o Felca está fazendo, aí, vou gente. comparar ao que vai dar ruim pro Felca. Eu vou te explicar o porquê vai dar ruim pro Felca. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Ele tem muito público. E é legal o que ele faz para alertar a galera que, assim, cara, isso aí é satanista. Isso aí é o fundo do poço. Se distancie disso. O Felca, cara, ele tá fazendo um dever cívico muito legal e eu aplaudo ele de pé. O que o influenciador quer não é que você entre e ganhe um dinheirinho, entre e perca pra pagar um pouquinho no cupom deles. Eles querem mais. Eles querem que você se vicie. Eu vou te explicar o porquê vai dar ruim pro Felca. Porque o Felca é um cara com muito alcance e com muita influência. Que o que ele fala, as pessoas escutam. Cara, eu vou comparar o que o Felca está fazendo, vou comparar ao que o Gabriel Monteiro fez pra máfia do rebote. Cara, existia gente ganhando muitos e muitos milhões. O Gabriel Monteiro foi lá e empatou a foda desse pessoal. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Gabriel Monteiro. Foi preso no final da tarde de hoje o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado pelo crime de... Gabriel Monteiro não tinha crime nenhum. E aí, quando a pessoa não tem crime nenhum, a pessoa é totalmente limpa e não foi corrupta, cara, a única saída é imputar algum tipo de crime pra ele. E por que eu digo que vai dar ruim pro Felca? Porque o Felca continua dando all-in nisso daí, cara. E não importa. Felca, você parece ser um cara íntegro, sem nada no seu passado pra te incriminar em alguma coisa. Sim, se você continuar mexendo com essa galera, vão encontrar algo. Se não encontrarem, vão produzir algo. E essa produção vai ser forma de algum tipo de escândalo de assédio. Ou vão buscar alguma ex sua, ou até sua própria assessora aí, tá? Que, cara, chegaram até o Gabriel Monteiro através de assessores, através dos próprios aliados dele. Vai dar ruim pro Felca. Eu vou te explicar o porquê vai dar ruim pro Pronto, Felca. gente, isso aí foi um short, é bem rapidinho, né? Esse short que eu vi, né? Eu fiquei assim, ó, impressionada com o que esse YouTube falou e eu concordo em número, gênero e grau com ele. Eu falei ontem, né, na minha resenha sobre o assunto que era muito... Aliás, gente, isso aqui não foi um short, viu? Me enganei. É um vídeo normal desse youtuber, tá? Eu não conhecia esse YouTube. O nome dele, deixa eu ver aqui. É Prime Clips, tá? Prime Clips, tá vendo aí, gente? Ó. Ele faz muitos shorts, mas esse parece que é um vídeo normal. Não vou deixar assim, passando tudo, porque, né, gente, é longo, tá? Um pouco longo para o nosso vídeo, né? Mas para você assistir, ele não é longo não, tá? Mas, enfim, a parte principal que eu queria que vocês ouvissem e vissem é este começo desse vídeo, que é, quem quiser conferir, né, é lá do Prime Clips, né? Ele faz uns vídeos curtos, né? Ó, tá vendo? Muitos vídeos curtos. O canal dele é mais de vídeos curtos. E ele fala uma coisa que é realmente verdade, viu, gente? Verdade. O que ele falou sobre o perigo, né, que o Felca está correndo. Eu falei nisso ontem e vou repetir aqui. O Felca precisa de muita oração, gente. Vamos orar pelo Felca, pedir a proteção de Deus para o Felca, porque só Deus para protegê-lo de tanta gente que deve estar, né, como é que eu posso falar, desejando um monte de coisas ruins para o Felca, com certeza. E o YouTube falou, né, quem fez esse vídeo, o Prime Clips, que é o nome do canal dele, ele fala, né, que o Gabriel Monteiro, por ter feito denúncias, não é,
fizeram o que fizeram com ele, que essa história todo mundo já conhece, né? Não vamos relembrar porque já vai mexer em outros assuntos. Então, o Felca, através da denúncia dele, é bom que as pessoas entendam como é importante a gente não ficar calado quando a gente vê o errado. Mesmo o Felca sabendo, porque ele sabe do risco que ele está correndo, como ele tem um canal de um alcance muito grande, entendeu? Ele fez essa denúncia e teve toda essa repercussão. Assisti um vídeo hoje também, um vídeo não, uma live do Felipe Campos, que eu gosto muito. Ele falou uma coisa correta, ele disse que o Felca conseguiu parar o Brasil. E parou. O Brasil, o Congresso, até o nosso presidente, não é, tomou aí as providências, falou sobre o assunto, falou que vai mandar o projeto para o Congresso, não é? Então, por isso que o Felipe Campos falou que o Felca conseguiu parar o Brasil. E realmente ele parou, porque não se fala em outra coisa esses últimos dias, né? Mas o Felca comemorou muito, né? Junto com a assessoria dele, a prisão do Ítalo Santos. Quando eles são pegos, né, gente? Tem aquela carinha de inocente, de santinho, né? Mas vá atrás que vocês vão descobrir, nossa, muita falcatruas, muita coisa errada, tá? Muita desonestidade, muita coisa que a gente às vezes para e pensa, meu Deus, como esse povo tem coragem, tudo em nome do dinheiro, né, gente? Usar crianças, usar adolescentes para fazer tudo que esse Ítalo Santos fazia. E pior, o apoio, né, com a aprovação dos próprios pais dessas crianças e adolescentes. Aí eu parei e pensei, onde estão agora essas crianças? Cadê o pai dessas crianças, né, gente? A gente se pergunta, né? Não sei o que aconteceu. Ele está lutando com todas as armas que ele tem e com o dinheiro que ele tem, não é? Para provar a inocência dele. A minha opinião particular, não sei se vocês concordam comigo, não tenho a ilusão de que ele vai passar muito tempo preso, não. Deveria, por todos os crimes cometidos por ele com as crianças e adolescentes, né? Mas a gente está, né, no nosso Brasil e a gente sabe como as leis aqui são falhas, como existem brechas, principalmente para quem tem muito dinheiro e ele tem, né? Mas a gente tem que ter fé e confiança, fé em Deus e confiança na nossa justiça, apesar de tudo, né? De que a justiça vai ser feita. Eu não sei quanto tempo ele vai passar preso, não acredito que seja muito, mas pelo menos que ele foi preso, ele foi. E que sirva de lição para tantas outras pessoas que fazem a mesma coisa que ele, ou às vezes até mesmo pior. E todo mundo encobrindo, todo mundo caladinho, né? Mas devido a esta denúncia do Felca, acredito eu que a polícia, a justiça, as autoridades vão ainda desvendar, vão ainda prender mais pessoas envolvidas, entendeu? E que essas pessoas que fazem o mesmo trabalho do Ítalo Santos, não é? Que tem o mesmo conteúdo dele, tenham cuidado, porque agora vocês estão na mira das autoridades, da polícia e da justiça, tá? E eu vou dizer uma coisa, viu? Que outros Felcas apareçam, denunciem, não fiquem calados. Porque nós, gente, que temos canais pequenos como o meu, eu de muitas outras pessoas, que tem colegas minhas aqui também, que tem canal de resenha, de comentários, que são pequenininhas também, assim como eu, né? E que a gente não tem um grande alcance, mas a gente está todo dia aqui, denunciando, né? Criticando, abrindo os olhos de quem quer enxergar, mas tem muita gente que prefere continuar não enxergando o óbvio, né? E a gente é quem leva o nome de mentirosa, de invejosa. E agora? O que é que vocês me falam? Vocês acham que o Felca mentiu? Vocês acham que o Felca estava com inveja do Ítalo Santos? Por isso ele denunciou, porque quando a gente vem aqui, critica ou faz alguma denúncia de pessoas que estão fazendo errado, a maioria das pessoas, principalmente os idólatras, nos chamam de fofoqueiras, invejosas, mentirosas, entendeu? Agora o exemplo aí para vocês, que a denúncia
principalmente de grandes canais, gente, dá resultado. Tá aí o Ítalo Santos preso, né? E vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, né? Do desenrolar ele, tá lógico, com todos os advogados em cima, né? Para defendê-lo, né? É um direito que ele tem e dinheiro para isso também ele tem. Agora vamos ver o que é que vai ser provado de tudo do que ele fez, com as provas, né, que a polícia vai ter nas mãos para poder conseguir mantê-lo preso por um bom tempo, né? Apesar das nossas leis serem tão falhas. Mas é o que a gente espera que aconteça, né, gente? Eu fiquei muito feliz, não podia deixar de vir aqui, não é, transmitir para vocês a minha opinião sobre a prisão do Ítalo Santos e do companheiro dele, né, gente? Então, espero que vocês também compartilhem comigo desta alegria, desta felicidade, da gente, né, dormir essa noite já em paz, sabendo que um criminoso, aliás, dois, né, porque foi ele e o companheiro dele, tem muito mais gente desenvolvida, viu, gente? Para o Ítalo Santos ter, né, toda aquela estrutura que ele tinha muita gente, tem muita gente por trás dele, né, ajudando, cometendo o mesmo crime que ele, porque é aquilo que eu falo, né? Quem ajuda um criminoso, criminoso é, não é verdade? Então a polícia vai ter muito trabalho ainda pela frente para investigar melhor, para punir mais pessoas que com certeza estão envolvidas, não só ele e nem só o companheiro dele, né? Vamos aguardar e eu espero que todos sejam punidos, inclusive os pais ou responsável de todas essas crianças, gente, tá? Que estão aí sendo vítima desses criminosos. Então, gente, é isso, né? Graças a Deus, a justiça está começando agora a ser feita e vamos aguardar que a justiça realmente consiga punir todos os culpados dessa barbaridade feita com as crianças, né, gente? Vamos proteger as nossas crianças. É aquilo que eu digo, não fiquem calados, não compactue com as coisas erradas, com pessoas erradas, com crime, gente. Não façam isso. Quando a gente chega aqui e fala, não é porque a gente quer prejudicar ninguém, não é porque a gente é fofoqueira, não é porque a gente é mentirosa, a gente chega aqui porque a gente pesquisa, a gente assiste, a gente reage aos vídeos dessas pessoas que a gente chega aqui e critica. Nós somos pequenininhos, né? O meu canal de algumas amigas minhas, também aqui da plataforma, colegas de trabalho, que também são pequenininhas, mas é aquela coisa de grão em grão, gente. A galinha enche o papo. Eu sou pequenininha, venho, faço a minha parte, outro pequenininho vem e faz a dele, e assim, de pequena, a gente se torna grande. E a justiça vai sendo feita. Agora, desde que vocês queiram, né, abrir os olhos de vocês e entender que não devemos apoiar o errado, as pessoas que enganam, as pessoas que dão golpes, as pessoas que mentem, tudo em prol de se darem bem aqui na plataforma. Porque tem gente que abre canal só, única e exclusivamente com esse intuito, com a carinha de santinha, usam religião, usam seus próprios filhos, e está aí o resultado, né, de uma denúncia, claro, de um grandíssimo canal, que é o do Felca, com mais, né, gente, de 30, acho que é, quantos milhões, gente? Acho que é mais de 30 milhões, não sei, que ele tem de inscritos, né? Não, é 5 milhões, mais ou menos isso, é 5 milhões que o Felca tem de inscritos, né, de pessoas que acompanham o trabalho dele, e mais de 30, até ontem, eu soube que mais de 38 milhões de visualizações teve o vídeo onde ele faz a denúncia. 5 milhões de inscritos e mais de 30 ou 38 milhões de visualizações até ontem. O vídeo dele fazendo a denúncia teve de visualizações. Então, graças a Deus, como ele é, né, gigante aqui na plataforma, ele teve esse alcance tão grande. Agora faz que nem o Felipe Campos falou hoje.
o Felca conseguiu parar o Brasil. Parabéns, Felca, estamos com você. Que outros mais Felcas apareçam, existam na face da terra para ajudar a proteger as nossas crianças e adolescentes e punir os verdadeiros criminosos e culpados aqui do nosso país. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até amanhã.